moçada, tudo certo? Bom, hoje vou trazer uma dica aí para o exame do CFC de vocês sobre um tema que é bastante cobrado, que diz respeito à apuração de tributos sobre o lucro lá do lucro real, né? Então a banca gosta bastante de cobrar esse tema aí, então eu vou trazer uma discussão aqui a respeito de alguns pontos. A gente já tem outros vídeos no canal a respeito do tema, então se você quiser dar uma olhadinha lá, mas hoje eu vou tratar de alguns pontos aqui relativos ao cálculo, relativo à compensação, enfim, aprofundar algumas discussões a respeito de adições e exclusões e outros pontos aí que são relevantes para a prova. Tudo bem, então o primeiro ponto importante a gente tem que saber é o seguinte, olha, lá no lucro real, as empresas vão pagar os tributos sobre o lucro, né, por basicamente duas periodicidades. Então a apuração do imposto de renda pode ser trimestral ou anual, beleza? Então lembrando que no caso da apuração anual, né, são realizadas antecipações mensais ali, seja por meio de balancetes de suspensão ou redução do valor do imposto ou, né, por meio da aplicação dos percentuais de presunção lá do lucro presumido. Beleza? Bom, alíquotas. Alíquota do imposto de renda, 15%, adicional de 10% daquilo que excede a R$20 mil por mês, 60 por trimestre, 240 no ano. E contribuição social, alíquota de 9% para empresas normais, empresas do setor financeiro. A gente teve uma emenda constitucional do ano passado, 2019, que elevou para 20% a contribuição social de bancos e instituições financeiras. Então, tomar cuidado. Emenda Constitucional 103, 2019, né, aumentou a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para esse tipo de empresa. Beleza? Bom, então, em relação à apuração, né, periodicidade e alíquotas, os pontos principais são esses. Ponto importante também. Na apuração com base no lucro real dos tributos sobre o lucro, a empresa pode compensar eventuais prejuízos fiscais que tenham sido acumulados aí em períodos anteriores. Okay? Então, como que funciona essa apuração de tributos? Né, sobre o lucro real apurado naquele determinado período de apuração, a empresa pode compensar até 30% desse lucro real a título de prejuízos fiscais acumulados anteriormente, tá certo? Daí, claro, você sempre vai observar como limite esses 30%, né, do lucro real e também tem que observar o limite da existência de saldo de prejuízos fiscais anteriores para possibilitar a compensação. Porque às vezes, né, claro que é uma questão de pegadinha de concurso. Então você vai ter lá, né, uma determinada situação, você apura o lucro real da empresa no exercício e você vai aplicar os 30% de compensação. Então vamos imaginar que você apurou o lucro real de R$1 milhão, aplica os 30%, né, pode compensar até R$300 mil, e daí você vai, né, e não olha quanto tem de prejuízo fiscal prévio, anterior, no enunciado da questão. E daí você coloca 300 mil de dedução ali de compensação de prejuízos fiscais, mas o exercício só te indica que o saldo de prejuízos fiscais acumulados é R$200 mil. Então tomar esse cuidado, observar os 30% do lucro real que você apurou, mas também observar o limite de prejuízo fiscal que você tem, né, no enunciado ou previamente. Tomar esse cuidado também, ok? Tudo bem. Outro ponto importante também no que diz respeito à apuração dos tributos com base no lucro real está relacionado com as adições e as exclusões para chegar até a base de cálculo, ao lucro real, né, que você vai utilizar para a apuração dos tributos. Então, primeiro ponto. O lucro contábil lá da DRE, ele não necessariamente é o lucro real. Na maioria das vezes, na maioria do dia a dia das empresas e também nas questões aí do exame ou de concurso, esses valores não coincidem. Por quê? Porque lá na DRE existem receitas e despesas que não são, vamos colocar assim, não tem despesas que não são dedutíveis, né, para fins fiscais e tem receitas que não são tributáveis para fins fiscais. Então, esses valores precisam passar por um filtro de adições e exclusões, que na prática acontece num livro fiscal chamado LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, e ali você vai fazer esses ajustes ao lucro contábil, ao lucro da DRE, para chegar no lucro tributável, tá certo? Tem uma lista gigante, a Receita Federal atualiza essa lista com bastante frequência, então se vocês, né, pesquisarem no Google mesmo, né, as instruções normativas da Receita que tratam do tema, vocês vão verificar que são páginas e páginas de adições e de exclusões, né, que você no dia a dia tem que
né, na empresa tem que saber para fazer a apuração dos tributos. Vou trazer aqui alguns exemplos clássicos, tá? Então, por exemplo, adições, né, que são despesas que você não pode considerar dedutíveis para fins da apuração do lucro real. Então, por exemplo, despesa financeira lá do ajuste a valor presente. É uma despesa que você não pode considerar dedutível, né? Então, é uma despesa que ela precisa ser adicionada, é uma adição. Então, por exemplo, caso clássico, multas fiscais, né? Multa por infração fiscal, exemplo clássico de despesa que não é dedutível, tem que fazer a adição. Outro exemplo clássico, doações, né? Então, doações também, né? Você não pode fazer a dedução dessa despesa, então ela precisa ser adicionada para chegar no lucro real, tá certo? Então tem N outras, tem uma lista enorme, mas são alguns casos clássicos para vocês lembrarem. Tudo bem, e as exclusões a mesma coisa, são receitas que para fins tributáveis, né, para fins tributários, fins fiscais, elas não são tributáveis. Então o caso mais clássico de todos, né, receita com resultado positivo ou receita lá com equivalência patrimonial. Então, quando a empresa ela investe numa coligada ou numa controlada, apura ganho, né, tem um resultado positivo, uma receita, essa receita não é tributável, ela é uma exclusão da base de cálculo dos tributos. Daí, por exemplo, também outro caso bastante conhecido, a receita financeira lá do ajuste a valor presente, também é uma exclusão, a despesa é uma adição, a receita é uma exclusão, tá certo? Então, algumas subvenções governamentais que as empresas recebem e ela dá o tratamento como receita, também são tratadas como exclusões, o ganho com equivalência patrimonial que eu falei, são casos bastante clássicos, ok? Bom, então de maneira geral, algumas questões bastante importantes aí sobre a apuração dos tributos, né, sobre o lucro das empresas, são esses pontos aí que eu discuti com vocês. Vamos dar uma olhadinha como que o CFC vem cobrando isso aí na banca, vamos ver lá. Bom, moçada, estou aqui com a questão 14 do exame 2018-01, diz o seguinte: uma prestadora de serviços de consultoria obteve no exercício de 2016 um prejuízo fiscal acumulado no seu valor no valor de 250 mil. No exercício de 17, a empresa apurou, na demonstração de resultado, um lucro de 450 assim distribuídos. Então, daí tem aqui a composição do lucro da empresa, despesas, resultado positivo com equivalência patrimonial, custo dos serviços, receitas de consultoria, provisão para créditos de liquidação duvidosa não realizadas. Considerando as informações anteriores, qual seria o valor do imposto de renda anual a pagar? Tudo bem, então o exercício quer saber aqui, a questão, né, quer saber no exercício 2017 qual é o valor do IRPJ a pagar. Beleza? Tudo bem, então vamos usar algumas informações aqui. Vejam, o lucro contábil da empresa, então esse lucro contábil aqui em 2017 foi de 450 mil. Então, lucro contábil 17, 450 mil reais, beleza? Esse lucro contábil é o lucro para fins fiscais? Não necessariamente, né? A gente tem que olhar a composição do lucro aqui para saber se não tem nenhuma conta que precisa ajustar esse lucro. Então vamos lá, despesas operacionais, ok, despesa dedutível, tudo bem. Ó, resultado positivo com equivalência patrimonial, 500 mil reais. Então esse resultado positivo aqui é uma receita que para fins fiscais ela não é tributável, então ela é uma dedução, tá certo? Uma exclusão, né? Então tem uma exclusão aqui no valor de 500 mil reais. Vou colocar aqui receita com MEP, né? Bem, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Custo dos serviços, ok. Receita de serviços também, de consultoria, ok. E tem aqui ó, uma provisão para crédito de liquidação duvidosa não realizada de 900 mil reais. Então, ou seja, essa provisão aqui, ela entrou como uma despesa na demonstração de resultado, mas ela é uma despesa não dedutível, tá certo? Até porque ela não foi realizada, é uma provisão de natureza gerencial, tá certo? Então, essas provisões, elas têm essa natureza de que elas não são dedutíveis, não tem dedutibilidade fiscal, beleza? Então, essa provisão aqui, que entrou como despesa na DRE, aqui ela é uma adição de quantos mil? 900 mil reais, ok? Então, agora a gente pode encontrar o lucro real, que vai ser 450 menos 500 mais 900, que vai dar, vamos abrir uma calculadora aqui, 450
menos 500 mais 900. Ok, 850 mil, beleza? Muito bem. Sobre esses 850 mil eu já apuro os tributos? Não. Por quê? Porque eu preciso ainda fazer a análise da compensação fiscal, beleza? Que é limitada a 30% do lucro real. Então vamos lá. Qual é o meu lucro real, que eu apurei anteriormente? 850, eu posso compensar até 30%. Então isso dá 850 vezes 30%, 255 mil reais. Beleza? Só que vejam, a empresa tem um prejuízo fiscal acumulado no seu valor de 250 mil. Ok? Então, atentar para essa questão que eu falei para vocês, né? Os mais desatentos, o que fariam? Pegariam os 850 menos os 255, chegariam em 595, aplicariam aqui 15%, daria 89.250, e ainda fariam o seguinte, 595 menos 240, que a gente já vai entender esse valor, vezes 0,10, mais 35.500, 9.250, chegariam em 124.750. Enfim, por sorte, né, não tem nenhuma opção, nenhuma alternativa aqui no exercício com esse valor, né? Então, 89.250 mais 35.500, 124.750. Então, não tem nenhum valor aqui correspondente. Ou seja, estaria completamente errado, beleza? Então, a gente não pode fazer essa dedução de 255, por quê? Porque eu só tenho 250 mil de saldo de compensação, ok? Então, eu vou pegar 850 menos 250, que é o que eu posso compensar. Menos 250, isso vai dar 600 mil reais. Agora sim eu apuro os impostos. IR, 600 vezes 15%, isso dá 90 mil reais. Adicional de IR, 10%, igual. Esse imposto de renda aqui que está sendo calculado é do exercício, tá? Então, qual que é a minha margem de isenção aqui? Né? 20 mil reais excede, né? O lucro que excede é 20 mil por mês, são 12 meses, então dá 240. Então, eu vou pegar os 600 mil menos os 240, isso vai dar 360 mil reais. Então, adicional de IR, 360 vezes 10% dá 36 mil. Opa! 36 mil reais. Então, IR total devido vai ser de 90 mais 36, que vai dar 36 mais 90. 126 mil reais, beleza? Isso aqui é só um comentário. Ok, 126 mil reais é o valor do nosso imposto de renda devido. Vamos às alternativas. 126, letra B de bola. Letra B de bola responde adequadamente a nossa questão. Beleza? Então vejam, aqui por sorte, né, não tinha nenhuma alternativa que gerasse esse valor errado que a gente fez descontando 255 mil, que era o equivalente a 30%, né, da compensação fiscal. Então sempre tomar esse cuidado, moçada, porque 850 vezes, quando, né, o valor aqui do teu lucro real, né, 850 mil, vezes 30%, daria 255. Só que a gente só tem 250 mil para compensar. Então, o máximo que a gente pode compensar é 250, porque é o saldo disponível, beleza? Então, sempre tomar esse cuidado aqui, porque isso aqui é, enfim, uma casca de banana aí para você escorregar na questão, beleza? No mais, vejam, a gente trabalhou as alíquotas do imposto, trabalhamos adições e exclusões, trabalhamos compensação fiscal. Então, vejam que é uma questão que ela tem um grau de complexidade um pouco maior, mas uma vez que você conhece as nuances, consegue resolver com bastante tranquilidade. Beleza? Bom, então, por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida,
deixe nos comentários, alguma sugestão aí de tema também, deixe nos comentários, enfim. Peço para que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando para o exame, que ajuda a espalhar a mensagem. E é isso. Bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, moçada. Até mais.